Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Francis aqui na área. Tem muita coisa para falar hoje, sim, algumas notícias que estão rolando no Brasil e no mundo. Eu quero falar sobre algumas coisas que estão acontecendo com as investigações do Elon Musk, com a Dodge, a agência que ele está tomando conta agora, que são coisas assim muito bacanas, que estão acontecendo muitas mudanças que vão influenciar o Brasil de cabo a rabo. Então tem muita coisa para ser lida e falada aqui com vocês, mas a primeira notícia, a primeira imagem que eu quero mostrar para começar aqui, já quente, é essa imagem que está aqui, que foi o próprio Elon Musk que postou, tá vendo? Vocês podem ver aqui, ó, Elon Musk postou, desse Chip Roy aqui, né? E o que tá legal aqui nessa imagem? Nessa imagem está mostrando o que acontece com o dinheiro americano que sai do governo americano e onde ele está sendo aplicado e investido. Olha que bacana. Todo o dinheiro que sai das agências do National Institute of Health, né, que é agência, ou então Agência Internacional de Desenvolvimento. Bom, enfim, o dinheiro sai dos Estados Unidos para essas outras agências e vão parar aonde? Olha, curioso. Wuhan University, que é o lugar que saiu, em teoria, né? Estão falando isso aí por aí, da onde saiu o vírus da Covid-19. Olha que curioso. Seria os Estados Unidos o próprio patrocinador do Covid-19? Será? Olhem aqui para esse gráfico aqui, vocês vão entender. Tudo que está em amarelo aqui no gráfico, ou laranja, sei lá, é Wuhan. Olha aí, gente. Vocês conseguem ver? Wuhan é a cidade onde foi descoberta o primeiro caso de Covid. Então, olha que curioso. Tudo aqui, ó. O primeiro aqui sai direto aqui da National Institute Health, direto para Wuhan. Depois aqui, o Eco Health Alliance vai para Wuhan também. Depois o segundo, o terceiro, aliás, Universidade of California em Irvine, Wuhan também. Enfim, tudo aqui acaba, tirando esses dois que estão em cinza, que vai para a academia militar, o resto vai parar tudo em Wuhan. Olha que loucura isso. Loucura, né? Então, temos aí um patrocinador do Covid-19. Era isso, ok? Então a primeira noticinha foi só essa, básica, né? Então eu espero mesmo que o Elon Musk resolva isso e corte esses custos aí indevidos, né? Ok, a próxima noticinha é só para dar um legal. Globo tem a pior audiência da história pelo segundo mês consecutivo. Olha que notícia agradável, né? Pois é, era isso que aconteceu. Globo derretendo e acabando com patrimônio histórico do nosso Brasil varonil indo por água abaixo. É uma maravilha, né? Porque aquilo virou um puxadinho do PT, tem mesmo que acabar, né? Não pode ter uma rede de televisão nacional defendendo bandidos, né? Então eu estou muito feliz que a Globo se exploda, né? Então bora lá pro próximo. Só um adendo dessa notícia aqui, a Globo abriu uma filialzinha aqui em Portugal, onde eu estou agora nesse momento, aqui em Lisboa, e acreditem, faliu e fechou já faz um tempo. Então não é de agora que a Globo está ruindo a escada abaixo, né? Vamos lá. Que vai para a enxurrada e, né, não saia de lá. Depois eu vou deixar rolar aqui um videozinho do queridíssimo Eduardo Bolsonaro falando sobre o assunto principal desse vídeo de hoje meu aqui, que é sobre a USAID, ok? Que é a agência que estava patrocinando a esquerda no mundo todo. Inclusive o Brasil, inclusive o Felipe Neto, inclusive tem aí uma grande chance de eles estarem envolvidos
com a vitória do Lula. Isso aí é um gravíssimo, né? Então, ainda o governo americano não se pronunciou, por enquanto saiu só as notícias básicas, o Elon Musk falando sobre isso, que já é bastante grave, que eles estavam patrocinando a mídia e a esquerda mundial. E, como é óbvio, o Lula não ganhou a eleição, ele foi colocado lá à força. Eu posso falar isso porque eu vivo em Portugal e sou português, então o STF aí, quero nem saber. Eu quero saber se isso é verdade ou não, né? Pois é, se for verdade, essa eleição do cachaceiro tinha que ser proibida e tinha que voltar atrás, né? Então o nosso querido Eduardo Bolsonaro, ele fez um videozinho aqui falando. Então aqui o primeiro texto, né? Ele fala assim: gravíssimo. Se não existisse a USAID, Bolsonaro ainda seria presidente, afirma Mike Ben-Sibber. Estamos coletando assinaturas com o departamento Geyer Gus, para, que deve ser o deputado Gustavo Geyer, né? É isso mesmo. Para esta importante CPI que pode expor ainda mais o esquema de censura e violações de liberdade durante e após a eleição de 2022. Então ele tem um videozinho aqui, eu vou deixar o vídeo rolando para vocês ouvirem. Peraí, deixa eu voltar aqui para vocês pegarem desde o começo. Você acredita no resultado das eleições brasileiras em 2022, de que realmente se tratou de uma eleição livre e sem qualquer tipo de interferência? Eu, se fosse você, pensaria duas vezes. Mike Pence, ex-funcionário do Ministério de Relações Exteriores, lá dos Estados Unidos, faz parte da estrutura burocrática norte-americana do governo Biden. Ele está denunciando toda a interferência, todo o uso das agências americanas para interferir na eleição brasileira. Nas palavras de Mike Pence, se, por exemplo, a agência USAID não existisse, o presidente ainda seria Jair Messias Bolsonaro. Muita coisa acontecendo, muita gente falando sobre esse assunto. Eu vou fazer um vídeo extenso, vou colocar no meu YouTube, então já se inscreve lá, para você saber exatamente o que está acontecendo. Isso vai ter repercussão não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Estamos em contato com parlamentares americanos para colocar adiante essas denúncias lá, que são gravíssimas e vão ter repercussões, inclusive criminais. E também aqui no Brasil, com requerimento de informação, denúncia PGR e até a possibilidade de uma abertura de uma CPI, que o deputado Gustavo Geyer já está, hoje, correndo atrás das assinaturas. Fale com o seu deputado, vamos colocar luz nisso tudo, para responsabilizar quem interferiu na nossa democracia e prevenir para que isso não ocorra nas futuras eleições e a gente tenha realmente um processo livre e democrático. Um abraço, fique com Deus. É isso, gente, né? É isso que ele falou que é gravíssimo, né? Eu acho muito relevante essa notícia que pode mudar o destino do Brasil, né? Se realmente aconteceu isso, porque se vocês, então todo mundo, todo brasileiro que está acompanhando essa polêmica toda do Lula ter sido reeleito, né? Se bem que nós temos uma quantidade de imbecis no Brasil que é assustador, né? Votou mesmo no. Isso é impossível de acreditar, mas aconteceu, né? Gente estúpida que votou no Lula e colocou ele lá. E agora tá aguentando esta meleca, né? É complicado, né? Mas o que acontece, gente? Se isso for verdade, tem muita gente envolvida nessa história toda, né? Muita gente envolvida. E aí vai ficar muito complicado a gente sair desse problema. Então, o que acontece? Vamos lá, eu vou ler esse texto aqui para vocês da USAID, que esse caso, para mim, é o caso mais polêmico e mais abrasador dessa história recente, né? Porque não mexe só com o Brasil, mexe com a história da esquerda mundial, né? Todo esse financiamento que saiu das contas dos Estados Unidos. Vocês não acham isso tudo muito estranho? Né? Como é que os Estados Unidos, uma nação rica e tão poderosa, está envolvida com essa left people,
esse pessoal estranho da esquerda mundial, né? Bom, eles querem dominar tudo, né? É uma, é uma cordinha aí que todo mundo já sabe, né? Qual que é os princípios deles. E eles, quando têm dinheiro na mão e quando tem a possibilidade de abusar, eles abusam, né? O Lula tá aí provando isso, né? Que ninguém sabe o que ele está fazendo com tanto dinheiro que ele está arrecadando, né? Melhor arrecadação de todos os tempos e o povo passando apertado e passando fome, praticamente. Então, o que ele faz com o dinheiro? Paga as contas? Duvido, né? Eu acho que eu sei o que ele está fazendo com esse dinheiro, mas eu não vou falar aqui, né, para não. Então vamos lá. Eu vou ler um texto aqui desse USAID, que é um texto que eu escrevi, que vocês sabem que eu escrevo os textos, né? Então eu leio aqui quando é uma coisa polêmica. E esse texto eu fiz uma pesquisa para saber o que estava rolando, o que pode acontecer, o que vai acontecer, qual que é a esperança, para onde vai caminhar essa coisa aí, né? Opa, chegou alguma coisa boa aí para nós. E aí, gente, eu vou ler esse texto aqui rapidinho então para vocês e seja o que Deus quiser, né? Se eu conseguir ler rápido, né? Eu fiz essa imagem aqui, ó, de USAID, com algema, com dinheiro, que é o desvio de dólares, e algema é a minha esperança de que eles prendam esse Lula logo. E o Alexandre de Moraes também. Então vamos lá. Vou ler aqui para vocês. Tá vendo? Aqui é minha fotinha linda, Francis Vara de Elo. Vamos lá. O caso USAID e as eleições de 2022. O Brasil diante de uma crise de legalidade e soberania. Importante isso. Com as revelações recentes envolvendo o caso USAID e a possível interferência estrangeira nas eleições de 2022 no Brasil, o país se encontra em uma encruzilhada legal e política. Se confirmado que houve financiamento ilegal ou influência externa para favorecimento a um candidato, como apontam as alegações, a eleição presidencial estaria diretamente comprometida, tornando o pleito nulo, sob a legislação brasileira. Já entenderam como isso é grave, cara? Olha só. Se for provado, a própria Constituição brasileira já anula a eleição, tá? Porque não pode acontecer isso. Só que a nossa justiça está comprometida no Brasil, né? Então a gente não sabe como que isso vai acontecer. Mas se for provado, o Lula não é para estar lá. O impacto legal, uma eleição ilegal, não pode ser validada. É isso? No Brasil, a Constituição Federal e a Lei número 9.504 de 1997, a idade que a minha filha nasceu, regula o processo eleitoral. São claras ao proibir qualquer tipo de financiamento estrangeiro para campanhas ou influência externa no pleito. Caso se comprove que recursos oriundos da USAID ou de qualquer outra entidade internacional tenha sido utilizado para influenciar as eleições, isso configura uma violação grave à soberania nacional e à legislação eleitoral. Segundo o Código Eleitoral, Lei número 4.737 de 1965, ok? Atos de abuso de poder econômico, político e midiático, se comprovados, podem levar à cassação do mandato do candidato beneficiado, bem como à anulação da eleição. Olha como é. Além disso, haveria a possibilidade de convocação de novas eleições, ou até mesmo a ascensão de quem ficou em segundo lugar. Bolsonaro! Caso comprovado que não foi beneficiado por tais esquemas. Papel da soberania nacional. O papel, né? A interferência estrangeira em um processo eleitoral não afeta apenas o resultado de uma eleição, mas também ameaça a soberania do Brasil enquanto nação.
Um país que permite que seus líderes sejam escolhidos sob influência de interesses externos perde sua independência política e coloca em risco a integridade de suas instituições. As denúncias envolvendo a USAID reforçam a ideia de que há forças globalistas interessadas em moldar os governos nacionais de acordo com seus interesses. E pensem nisso, né? Por que os Estados Unidos estaria interessado em eleger um esquerdista no Brasil? Pensem nisso. Muitas vezes em detrimento da vontade do povo. No caso do Brasil, essas revelações tornam ainda mais urgente a necessidade de uma investigação ampla, imparcial e transparente. O silêncio das instituições e o papel do STF, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que deveriam ser os guardiões da legalidade, da democracia, têm demonstrado um alinhamento preocupante com agendas políticas específicas. Ao invés de garantirem uma apuração imparcial das denúncias, frequentemente atua como defensores do sistema que está sendo questionado. O silêncio ou a omissão diante de tais revelações agrava ainda mais a crise institucional, pois passa a mensagem de que o sistema está mais preocupado em preservar seus próprios interesses do que em proteger a vontade do povo. É o povo que manda, né? Deveria. O que o Brasil deve fazer agora? Boa pergunta. Diante desse cenário, é essencial que a sociedade brasileira exija investigações imediatas e transparentes. É fundamental que órgãos independentes conduzam uma apuração detalhada sobre as denúncias relacionadas à USAID e sua influência no processo eleitoral. Se houve influência, cancela a eleição. É simples assim. Responsabilização dos envolvidos. No caso, caso se comprove a existência de financiamento estrangeiro ou manipulação de resultados, todos os responsáveis, internos e externos, devem ser punidos de acordo com a lei da Constituição, não com a lei que o STF está exercendo atualmente, né? Só defende os amigos do rei. Vamos lá. Reforma institucional. Isso aqui é importante, gente. O caso evidencia a necessidade de reformar o sistema eleitoral e fortalecer mecanismos de fiscalização para evitar que situações como essa se repitam, né? Vamos lá, tem uma conclusão aqui de tudo isso aí que é importante pra caramba. Eu não sei se vocês estão se dando conta do quanto isso é grave, gente. É como se isso estivesse provando que o Lula não ganhou porra nenhuma. O Lula tá no poder porque colocaram ele no poder. Então vamos lá. O que está escrito aqui? Conclusão. A luta pela verdade e justiça. Se confirmado que as eleições de 2022 foram roubadas com ajuda externa, o Brasil está diante de um dos maiores escândalos de sua história, como é óbvio. Não se trata apenas de um caso de corrupção eleitoral, mas de uma ameaça à democracia e à soberania do país. A verdade precisa vir à tona, e o povo brasileiro não pode aceitar passivamente que sua vontade seja subvertida. O Brasil tem o direito de decidir seu próprio futuro, sem interferência externa e sem manipulação interna. A justiça precisa prevalecer para o bem da democracia e da nação.
eu peguei um pouquinho de nojo dessa palavra democracia, para ser sincero para vocês. Toda vez que eu escuto um esquerdista falando assim, nós defendemos a democracia, que é democracia. Porra, mano, democracia que é essa, né? Democracia deles, né? Gente, a democracia, ela, para quem não sabe o que é a democracia é onde todas as pessoas têm opinião, pá. Basicamente é isso. Como é que os caras ficam arrotando as palavras democracia e querem impor coisas? Então, a democracia, para quem não sabe, é isso, né? As pessoas têm o direito de escolha. E no nosso Brasil não está acontecendo isso, né? Inclusive estão querendo agora cercear toda a nossa palavra e o poder de falar o que a gente acha, né? Nem isso pode mais agora. Porque no Brasil é uma ditadura descarada, porque ninguém ali que está ali no poder ali da left people, os caras não querem sair dali, né? É que eu tava falando esses dias para meus amigos, que são de esquerda, por acaso. Falei, você sabe o que acontece, cara? Imagina você, o Lula. O Lula tava na cadeia, né? Muita mordomia, mas ele tava na cadeia. Imagina o cara saiu da cadeia e agora ele é presidente. O cara anda acompanhado com um batalhão de pessoas cuidando dele. Come do bom e do melhor, dorme na melhor cama, cetins e, né? Vocês sabem do que eu tô falando. O cara tá vivendo que nem um rei. Tem avião à disposição, dinheiro que não tem fim a conta dele. O cartão dele é infinito. Ele pode gastar o que você sonhou para toda a sua vida em um dia. Então, é esse a vida que o Lula tá tendo hoje. Ele e a Janja. Agora, se vocês imaginam se o cara quer sair disso. Claro que não, cara. O cara vai fazer o que for possível e impossível para se manter lá. Existem pessoas como o próprio Bolsonaro que não tá nem aí pra essas merdas, tá ligado? Bolsonaro é daquele tiozão mesmo que come ali o café ali no barzinho da esquina, né? Tem gente que é assim, cara. Tem gente que não liga pra burguesia, né? Pra aquela coisa do poupa em circunstância, né? O cara não tá nem aí. E tem gente que é feliz sendo assim. Eu sou um exemplo disso. Eu não tô nem aí mesmo. Dinheiro ajuda, mas não resolve, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais problemas você acarreta. É uma coisa difícil de lidar. Então, eu gosto muito do jeito do Bolsonaro por causa disso, porque ele é um cara que ele cagou para esse lance aí de ter avião à disposição, dinheiro à disposição. A gente precisa do básico, né? Mas tem os deslumbrados, como o Lula e como a Janja, que quando chega ali, meu, o cara se sente a última bolacha do pacote. O cara que não tem um semi-analfabeto, que chegou à presidência nesse país aí, né? Que o QI chegou a 83, é normal que o cara não queira nunca mais sair de lá. Quer morrer lá, né? Ele quer abraçar o Fidel e viveram felizes para sempre. É isso que acontece no Brasil, na cabecinha do Lula e do José Dirceu, que tá lá mamando também. Então é isso, gente. É essa coisa bonita e exemplar que nós temos acontecendo no Brasil. Sobre esse texto aqui da USAID, que eu vou até colocar a imagem linda aqui, ó, que eu fiz. Esse texto da USAID é muito importante vocês estarem antenados, porque vai vir retaliação americana. E a gente tem que estar atento a isso, porque o nosso Brasil, que a gente sangrou quando o Bolsonaro perdeu a eleição. E ele não perdeu a eleição, ele foi tirado dele, né? Isso é muito triste. Olha, e eu não tenho dúvida que eles vão chegar à conclusão de que o Biden não ganhou porra nenhuma também nos Estados Unidos. Que aquilo lá também foi manipulado. Nós já sabemos disso, né? Tá na cara, né? Mas, né, só investigando. E eu acho que tem uma coisa muito delicada nesse ponto, que é assim, né, a gente é instruído a não criticar o sistema eleitoral de um país, porque isso configura crime e isso configura instabilidade, né? Eu acho justo, né? Quando a gente tem uma eleição justa, né? E é outro ponto que eu queria falar aqui agora para vocês. Gente, nós temos que pleitear o voto auditável. Não tem outra opção. Vai desculpar minha ministra querida Carmen Lúcia, mas no Brasil não confia mais nas maquininhas mágicas.
Então, ou tem o voto impresso de confirmação de que você votou no tal candidato, ou isso aí é conversa para boi dormir, né? Então vai dar sempre aquele resultado que já todo mundo já sabe, né? Que é 48, 49 a 51. Sempre vai ser esse resultado e é sempre o Lula passando na frente no último tempo da virada. É sempre assim, a gente já sabe como que é. Aconteceu lá na Venezuela, coincidentemente, né? No último minuto, o, o nosso querido Maduríssimo passou à frente. É a mesma coisa que aconteceu com o Lula e isso é evidente que é, foi assim, foi sorte. Muita sorte. Então, gente, temos que cobrar isso. Voto auditável. Vai acontecer muitas retaliações aqui para frente dos Estados Unidos contra o Brasil. Quando isso vier à tona, alguns, cara, algumas pessoas aí do Brasil vão se dar mal. Por exemplo, quando eles começarem a falar sobre os 170 milhões que o Felipe Neto recebeu, o que vocês acham que vai dar? Bem, vou ficar por aqui, já falei demais. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que isso tudo vai trazer? Lula vai ser tirado da presidência? Bolsonaro vai voltar para o poder? Vamos ter novas eleições? Será que o governo americano vai intervir nesse ponto? O que aconteceria, na opinião de vocês, se o governo americano declarasse mesmo isso? O STF correria? O STF entraria em pânico? Os ratos correriam todos? Ou eles iam peitar essa loucura e dizer que tudo não passou de uma agitação americana do endoidecido Donald Trump, amigo do Elon Musk, né? Dois malucos que não sabem o que estão falando, né? Só a left people que sabe tudo do mundo, né? Então deixem a opinião de vocês aí, inscrevam-se no meu canal. Queria só falar rapidinho, aqui embaixo tem o meu PayPal para quem puder me ajudar. Aqui tá o meu, aqui ó, isso. Aqui é o meu ex, né? O @FrancisValad, entrem lá, deixa o like lá para mim. Hoje eu recebi uma notícia tão legal do ex, minha conta está sobre suspensão por 3 dias, porque eu resolvi dar um like lá na galera que me segue, eu resolvi seguir as pessoas e de volta. Aconteceu isso. Recebi uma mensaginha lá, você tá de castigo 3 dias. Então, se eu não conseguir acompanhar vocês, aqui em cima tem meu QR Code para vocês lerem os meus livros sobre política, sobre religião, sobre os Anunnaki, né? E vou deixar também mais uma dicasinha para quem não conhece meu trabalho dos Anunnaki. Entrem no meu outro canal que chama Holograma Histórico. Holograma Histórico, acabei de colocar um vídeo ontem, que é o 14º vídeo da história do livro perdido de Enki, que é um livro fantástico do Zeharia Sitchin, que é um polêmico, né? O cara escreveu falando sobre os deuses que vieram de outro planeta e fizeram a nossa racinha humana, que deu ruim, né? Então, é isso. Conta essa história no meu canal, Holograma Histórico. Para quem gosta desses assuntos polêmicos, eu sou assim um precursor desse assunto. Foi o primeiro canal que teve no YouTube falando sobre os Anunnaki. Deu tão certo que as coisas bombaram rapidamente e meu canal caiu. Porque ele é um assunto polêmico, que traz algumas revelações que vão de encontro aos ensinos bíblicos, sendo que a Bíblia, tanto a judaica como a Bíblia cristã, elas foram baseadas totalmente nos ensinos sumérios, que contam a história dos Anunnaki. Então, se você tem alguma dúvida e quer ver isso, entre no meu canal, Holograma Histórico. Tô lá. Os vídeos são longos, são vídeos de 1 hora e meia, até assim, contando todos os detalhes desses livros do Zeharia Sitchin. Eu prometo que vocês vão amar a história. É fantástica essa história. E fico por aqui, fico com Deus, até a próxima e fui!